Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Amém? Vamos ficar de pé. Dá para perceber que os irmãos estão bem alegres hoje, né? Todo mundo se cumprimentando, se confraternizando, isso é bom. Estamos na casa de Deus e temos comunhão com Deus, mas também com os irmãos. É muito bom, todo mundo está com esse aspecto alegre, todo mundo se saudando, isso é muito importante para a nossa igreja. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 131. Salmo 131. São 3 versículos, vamos fazer essa leitura para começarmos esse culto bem abençoado. Crendo que Deus já está nos abençoando por essa comunhão. Nós vamos agora também ouvir a primeira palavra que Deus tem para nós. Salmo 131, que é um salmo de Davi. Salmo 131. Vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Salmo 131 diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém? Amém? A palavra de Deus diz Israel, obviamente que estava no contexto do Antigo Testamento, mas você põe o seu nome nos dias de hoje, ponha a sua esperança no Senhor, né? Ó Ricardo, coloca o seu nome desde agora para sempre. Esse texto diz que no caso da Davi, ele acalmava e tranquilizava a sua alma diante de Deus. Ele usa até a figura de linguagem aqui de uma criança recém-nascida, recém-amamentada, que fica tranquila nos braços da sua mãe, né? Isso a gente observa bem comum, né? Criança, ela acabou de nascer, eu sei porque um sobrinho meu nasceu essa semana, né? Então, nasceu e você percebe que com a mãe ele fica bem tranquilo, né? O primeiro contato que ela tem acalma o seu coração. E essa linguagem é para nós diante de Deus. Então, aquela criança confia na sua mãe, tem aquela ligação, e nós confiamos em Deus. Então, fique nos braços de Deus, confie, deixe Deus te dar paz. Aqui fala em acalmar e tranquilizar. Aqui tem várias situações nesse mundo que tentam tirar a nossa paz. Várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas nós podemos tranquilizar o nosso coração em Deus, ter paz em Deus. Então tenha a paz de Deus nesse domingo, receba tudo aquilo que Deus tem para você. Depende de qualquer situação difícil que você esteja passando, se entregue nos braços de Deus, que Ele tem a paz, a direção que você precisa para a sua vida nesse dia. Nós não estamos aqui à toa, Deus tem algo para nós, tem muitas coisas para nós na verdade, essa manhã. Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, na Tua presença, nós estamos mais uma vez essa manhã reunidos como igreja, como família. Nós estamos na presença de Deus todos os momentos, mas agora nós estamos como família, Deus. E nós queremos entregar nossa vida na Tua presença. De repente algo que está causando ansiedade, preocupação, ó Deus, que tirou a nossa paz, mas nós queremos que o Senhor venha tranquilizar a nossa alma, Deus, que nada venha nos abalar, que nada venha tirar a nossa comunhão com o Senhor. Qualquer situação que esteja acontecendo ou que venha acontecer, que nós permaneçamos firmes. Abençoe cada pessoa que está aqui, cada família, abençoe a nossa casa, abençoe de repente os familiares, aqueles que precisam de salvação, transformação, abençoe a saúde, de repente alguém está doente, enfermo, ou tem alguém na sua casa enfermo, Deus, que o Senhor também venha com providência, o Senhor venha alcançar essa pessoa, Deus, e abençoe qualquer situação de nossa vida, seja familiar, de trabalho, de finanças, de relacionamentos. Nós entregamos tudo ao Senhor, pois nós cremos que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, que vai nos trazer paz, vai nos trazer direção, Deus. É o inimigo que quer tirar a nossa paz, mas nós cremos que Jesus é a nossa paz, e por isso nós estamos aqui, para te adorar, para te louvar, para receber tudo aquilo que o Senhor tiver para o nosso coração. Perdoa as nossas falhas, tudo aquilo que nós de repente fizemos, pensamos, que desagradou ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha nos perdoar e dar paz ao nosso coração, Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso aos nossos corações e à nossa mente essa manhã. Que todos nós possamos ser grandemente abençoados por estarmos na Tua igreja, por estarmos na Tua presença. Abençoe a cada um de nós. Nós Te adoramos e Te louvamos. E colocamos a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, dê uma salva de palmas, adorando ao nosso Deus. Vamos cantar agora com alegria. Graça e paz, amém? Vamos louvar ao Senhor nesse dia lindo que o Senhor nos preparou. Vamos lá? Se fizeram manifestos, todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos, ó Rei das Nações. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome, ó Rei das Nações, quem não temerá, pois só teu nome é santo. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém, glória a Deus. Bom dia a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento de intercessão, de oração, e não posso deixar de convidar os irmãos, às terças-feiras, às 9h30, nós estamos reunidos aqui em oração, e também agradeço aqueles que têm se achegado, aqueles que têm vindo nesses momentos, né, somado em oração. Agradeço aqueles que têm participado conosco aí, somando em oração, amém? Vamos estar orando agora nesse momento. Aqueles que puder verbalizar, pode verbalizar as suas orações nessa manhã, ou até mesmo em pensamento aí, né, a sua causa, a sua questão, coloque diante da presença de Deus, amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai,
Agradecemos ao Senhor, sou grato ao Senhor. Agradeço ao Senhor por essa manhã de hoje, essa manhã de bênçãos que o Senhor proporcionou para nós aqui em meio à tua igreja, Senhor, onde estamos em comunhão um com os outros, como assim diz a tua palavra, Senhor. Agradeço ao Senhor pelo Deus que tu és, o Deus fiel, o Deus maravilhoso, o Deus longânimo, misericordioso és o Senhor para conosco, Senhor. Somos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade diante da tua presença em meio à tua igreja aqui, Batista de Vila Diva, Senhor. Faça-se presente também. Apresentamos agora os nossos familiares, Senhor. Os nossos familiares ali, seja o Senhor cuidando de cada um deles. Proteja, Senhor, proteja os nossos familiares, aqueles que foram gerados por nós. Seja o Senhor ali livrando, livra dos acidentes, livra do homem maligno, livra da mulher maligna, livra dos laços, dos embaraços, livra das enfermidades, livra de todo intento do mal, acoberta, Senhor, acoberta cada um deles do alto da cabeça, planta dos pés, e aqueles também que ainda não se achegaram diante da tua presença, Senhor, seja o Senhor proporcionando para esses, seja o Senhor de alguma maneira enviando ali a tua palavra, seja o Senhor ali, para que assim eles venham herdar a salvação advinda do Senhor e não venham perecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que clamamos para com cada um deles, Senhor. E sabes o Senhor as adversidades, as situações e as questões. Tira os impedimentos, tira as barreiras, Senhor. E peço ao Senhor também, para com aqueles que estão em seus lares acompanhando pela transmissão, que ali também a tua palavra venha falar aos corações desses, venha alcançar esses, Senhor. Venha ali proporcionar para com cada um deles, em nome do Senhor Jesus. E para nós que estamos aqui também, que viemos receber uma porção da tua palavra nessa manhã de hoje, aqueles que se achegaram entristecidos, Senhor, que a tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha quebrar toda a tristeza, Senhor, porque depositamos a nossa confiança no Senhor. Aqueles que se achegaram enfermos, Senhor, enfermos espiritualmente por alguma situação, alguma questão, que a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, venha reverter essa situação. Aqueles que já chegaram enfermos fisicamente, porque és o Senhor, o Deus de milagre, o Deus que cura, que haja cura em nosso meio. Pedimos isso, clamamos ao Senhor. Aqueles também que por um dado momento, uma dada situação, se encontram oprimidos, depressivos, seja o Senhor livrando, tirando toda a depressão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também peço ao Senhor e faça-se presente também, diante daqueles que têm alguma questão na justiça, Senhor, que está ali essa situação parada, essa situação que está travada, Senhor. Entra com providência, clamamos, Senhor, recorremos ao Senhor. Faça-se presente para esses que têm essas causas na justiça, que está se delongando e não há o resultado, não há assim o aval do juiz, alguma coisa assim. Seja o Senhor destravando, desbloqueando, que venha dar andamento, para que assim os teus filhos venham receber aquilo que lhe és de direito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que clamamos ao Senhor e colocamos essas causas, essas situações diante da tua presença, porque para o Senhor não há portas que possam ficar fechadas, não há ferrolhos de ferro a qual o Senhor não possa destravar e abrir, Senhor. Então clamamos ao Senhor diante desses propósitos, Senhor, e agradecemos ao Senhor por esse momento de oração, esse período aqui a qual nos encontramos mais uma vez diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. Graça e paz, igreja. Antes de você sentar, dá um abraço quem está do seu lado, um aperto de mão. Deseja um dia abençoado na casa, na presença do Senhor, o nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Se você cumprimentou 30 pessoas, pode ir sentando. No mínimo, hein? No mínimo 30. Pode sentar, meus queridos irmãos. Por acaso alguém está nos visitando pela primeira vez?
Tem alguém em nosso meio que está nos visitando pela primeira vez? A Andréia está sinalizando que não, né, Andréia? Pelo radar da Andréia, ninguém... Ah, tem alguém que há muito tempo não visitava. Tá vendo? Eu estou bom de ouvido, hein? Ó, consegui ouvir o que ela estava falando. É o Oséias, é isso, Oséias? Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Então vamos aplaudir ao Senhor pelo nosso visitante de longas datas. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos, tá? Os irmãos estão vendo aí a projeção? Para alguns, daqui a pouco não vai precisar nem usar óculos, hein? A letra vai ficar tão grande que, ó, não vai nem precisar usar óculos. Não é isso, irmão Rossi? Hein? Não tá, eu estou vendo que você não está usando nem óculos mais hoje. Eu acho que é por causa do telão, não precisa, né? Então os irmãos viram aí, ó, o pessoal instalou essa semana. Os irmãos perceberam, né? Os irmãos perceberam alguma coisa diferente hoje. Então, glória a Deus, né? Conseguimos fazer... Conseguimos assim, não é que é eu que instalei, né? Eu digo assim, a nossa igreja, né, Jô? Né, Lu? Então, glória a Deus por isso, porque foi instalada a projeção, que o projetor antigo estava muito ruim e havia essa necessidade dessa troca. E então está aí, ficou bonito, irmãos? E a gente precisou aumentar o telão, peço até a paciência dos irmãos, que está sendo instalado um software, né? Isso, é um programa novo ali de projeção. Então, se houver alguma falhinha ali, não vai falar mal do pessoal da multimídia, hein? Você fala mal e eu souber, eu vou brigar com você. Estou brincando, né? Mas é que está tendo ali uma adaptação, tá bom? Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Se alguma letra ali, alguma projeção não estiver dentro, né, do momento, é porque eles ainda estão adaptando isso, tá? Foi instalado tudo essa semana, tá bom? Então, quero agradecer primeiramente a Deus por essa fase, por esse momento, né? Que é um patrimônio da igreja, é uma melhoria que a igreja conquistou, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Você pode aplaudir ao Senhor por conta disso? Pelo menos na minha casa a gente costuma agradecer tudo, qualquer coisa, no bom sentido, a gente agradece. O alimento, as vestes, a casa que nós moramos, né? Então, para nós, como igreja, também é motivo de gratidão, de agradecimento por esse projetores estarem instalados, porque é melhoria para a igreja, para nós aqui no culto, tá bom? E a irmã queria falar alguma coisa dentro disso? Tem aí a questão aí tem toda aí uma estrutura, né, ainda tá para ser instalado, então eu não sei os nomes, mas tem, tá bom? Mas eu não sei os nomes aí, mas tem. Já é um grande passo, né? Aqui a irmã perguntou aqui se ainda falta alguma coisa. Tem algumas coisas, né, de melhorias em relação à projeção, à transmissão, mas só aqui já é um grande passo para nós como igreja. Isso, a iluminação, né, a questão do som, tudo isso está, né, nos nossos planos, tá bom? Mas a gente precisa fazer uma coisa por vez, porque até, né, nós precisamos da cooperação dos irmãos, tá bom? Entrando nesse assunto, a gente também pede aos irmãos que continuem contribuindo, tá? Foi instalado por causa do aniversário da igreja, que é o próximo final de semana, mas as nossas contribuições, elas ainda são necessárias, tá bom? Porque a instalação foi feita, mas a nossa dívida, né, foi parcelado, ainda continua, tá bom? Então, conto com os irmãos
né? Vocês que pegaram aí o boleto, então que você continue sendo com essa fidelidade, né? Se você for contribuir aqui no culto, então coloque, né, escrito, olha, para projeção, para multimídia. A gente ainda vai ter outros trabalhos referente a arrecadar recurso, tá bom? Porque foi comprado esse projetor. Então a igreja, ela continua, né, com a sua campanha, com os seus afazeres, e a gente conta com a cooperação financeira, claro, dos irmãos, tá bom? E por falar nisso, queria ressaltar aos irmãos que nós temos, sem a projeção, que nós temos no próximo sábado. Ninguém sabe, hein? Não, aniversário da igreja. Ó, fala para quem está do seu lado assim, irmão, tem aniversário da igreja. Fala aí mesmo, irmão. Porque eu perguntei, ninguém falou, só 1, 2 ou 3 aqui. Não, é aniversário. Não, eu vou falar, mas... Já falou? Agora reforça de novo. Que hora vai começar? Deixa eu ver. 19h30. Então reforça aí para quem está do seu lado. Olha, 19h30, hein? Fala mesmo, irmão. Quem vai estar aqui? Só eu? Oh, só eu? Levanta aí a mão, meu irmão, minha irmã. Aê, já consegui mais alguns aí, né? Quem sabe até sexta-feira eu convenço mais uma turma aí para estar aqui sábado, né? Irmãos, próximo sábado, vamos ter uma programação, um culto, tá? Aqui com uma convidada especial. Nós vamos ter um pregador de fora, né? Um pastor que vai estar trazendo a palavra e também uma cantora. Então vem aqui prestigiar, pelo amor de Deus, tá? Quem conhece a Dani Grace? Já ouviu falar? Só alguns? Só meia dúzia? Tudo bem, pelo menos alguém conhece. Então, para você que não conhece, aí que eu digo para você vir, para você ser abençoado, tá bom? Então vai ser muito abençoado, uma mulher de Deus, uma mulher cristã, uma cantora, olha... que é tão difícil, né? A gente vê esses artistas que, no meio gospel, que não frequentam igreja, né? Tem muitos artistas assim, tem muitos cantores gospel, que eles cantam, se apresentam, né? Em eventos, mas frequentar a igreja, ó, não é com eles. Não é todos, tá? Mas tem um ou outro que é assim. Agora essa moça, essa cantora, ela já tem uma carreira gospel, né? Já há muitos anos, tá? Ela frequenta uma igreja, tanto é que ela é líder de mulheres lá da igreja dela, tá bom? Então, a mulher que é coerente com o que fala, com o que ensina, com o que canta, tá bom? Então, do sábado, ela vai estar aqui. Então, eu quero que você também esteja, para nós sermos abençoados e prestigiar, né? O nosso aniversário, tá bom? Às 19h30, próximo sábado. Convide outras pessoas, familiares, irmãos em Cristo. Aproveite, né? De repente alguém é de outra igreja e no sábado fica mais fácil dela estar aqui, né? Participando desse momento. E no domingo nós também continuamos com a nossa programação de aniversário. Então, olha só, é um final de semana inteiro. Sábado às 19h30 e domingo às 18h30, tá bom? Então vamos fazer esta grande festa para o nosso Deus e comemorar mais um ano de existência da nossa igreja, tá bom? Então nós temos aí a projeção que está falando sobre o nosso coral. Aqui está 19h30, ó, é 18, tá? Então, no sábado, 19h30, com a cantora Dani Grace, e domingo, às 18h30, é o culto normal, com o coral da nossa igreja. Tá bom para você? Amém, igreja? Vai ser um final de semana abençoado, tenho certeza. Ore por isso, tá? Essa semana, ore por isso, para Deus abençoar a nossa programação. E aniversário, você sabe, hein?
Se você é convidado e não vai, é desfeita. Peguei você agora, né? Eu vou fazer aniversário mês que vem. É claro que eu não consigo fazer festa, né? Senão eu tinha que chamar a igreja inteira, né? Se eu chamar um só, aí o outro fica de bico, né, comigo, né? Então, se eu fizesse aniversário e fizesse uma festa, e você fosse convidado, e não fosse, eu ia ficar triste. Eu ia ficar triste. Poxa, o irmão, a irmã não veio no meu aniversário. Agora, a igreja do Senhor Jesus é a mesma coisa. Eu só estou representando aqui a igreja, né? Então, venha prestigiar. Não abra mão dessa programação, tá bom? Tem shopping para ir depois, tem visita para ir no outro sábado, mas esse final de semana, reserve para você estar aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos seguir aqui em frente com o nosso culto e agora com o momento de dízimos e ofertas. Quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, lá em Malaquias, bem conhecido, né, nosso, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus, olha só a promessa, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Amém, igreja? Então, olha só, a Bíblia está dizendo que se nós fizermos a nossa parte, nós tivermos a fidelidade, o compromisso, a obediência à palavra de Deus, é a Bíblia que está dizendo, Deus vai derramar, escute isso, Deus vai derramar sobre nós tantas bênçãos que nem teremos onde guardá-las. Amém, igreja? Tem um hino, né, antigo que fala, né? Conta as bênçãos, dize quantas são. Você lembra desse hino? Quem anda com Deus, quem obedece a Deus, a sua palavra, é assim. Recebe tantas bênçãos que não tem nem como contar, né? Se eu contasse aqui as bênçãos que Deus já realizou na minha vida, irmãos, eu ficaria aqui um culto inteiro e eu tenho certeza que você também. Mas por quê? Porque nós continuamos sendo fiel a Deus, porque Ele é fiel a nós e nós também vamos ser a palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar nesse momento e na hora do louvor, você pode sair do seu lugar. Temos aqui o gasofilácio para você trazer o seu envelope. Temos lá atrás a maquininha de cartão. Temos o Pix aí, está na janela, né? O QR Code. Vamos ter as intercessoras aqui também. Se você tiver algum pedido de oração, pode trazer nesse momento, que a equipe de intercessores vão estar orando durante a semana, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, engrandecer o teu nome, pelas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque não há dúvida no nosso coração que o Senhor é fiel, tem nos abençoado todos os dias, todas as semanas, todos os meses. O Senhor tem sido fiel em nossas vidas, Pai. E nós também, como um gesto de agradecimento, de reconhecimento, também devemos ser fiel à Tua palavra. No Antigo Testamento já havia essa prática no meio do seu povo. Tragam o dízimo à casa, ao templo do Senhor, para que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a vida do seu povo. E nós também queremos hoje, por nossas vidas, continuar praticando a Tua palavra, Senhor. Multiplica na vida dos nossos irmãos. Se porventura alguém tem tido dificuldade nessa área financeira, que o Senhor possa ajudar os Teus filhos a se organizar, a administrar melhor os seus recursos, e assim, ó Deus, ter a alegria, o prazer de trazer o dízimo na casa do Senhor. Abençoa a nossa igreja. Quero estender, ó Deus, a minha oração pelo irmão Joesi, que está aqui conosco. Essa semana ele perdeu o irmão dele. Nós pedimos o conforto, o consolo do Senhor sobre a vida do nosso irmão, sobre os seus familiares, ó Pai. Sabemos que só o Teu Espírito Santo pode fortalecer essas vidas, Deus. E nós pedimos que o Senhor continue encorajando ele e todos os seus familiares
familiares por essa perca tão grande que eles tiveram esses dias atrás. E abençoa também, ó Deus, a nossa programação de aniversário. Queremos colocar nas tuas mãos, ó Pai, esse próximo final de semana, o sábado e o domingo, que a tua igreja vai estar reunida para celebrar o aniversário, esses anos de existência da nossa igreja batista em Vila Diva, que nós tanto amamos. Vai haver tantas coisas boas aqui neste lugar, Pai. Nós vamos ter canções abençoadas, vamos ouvir uma palavra ao nosso coração, vamos ter batismo, Senhor, vamos ter recebimento de membros, ó Pai. Será um final de semana muito abençoado, e entregamos nas tuas mãos, porque nós cremos que nesses dias, ó Deus, serão dias de salvação, de cura, de milagres, de transformação, Pai. Por isso, já toca no coração daquelas pessoas que nós vamos convidar para estar aqui conosco. Além de nós, que essas outras pessoas que serão convidadas, elas também sintam o desejo de estar aqui conosco, celebrando mais um ano de aniversário da nossa igreja. Oramos assim, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que se levante. Agradecemos a Deus por tudo que nós temos, por tudo que o Senhor é e o Senhor faz nas nossas vidas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens te agradeço, as mulheres te agradeço, meu Senhor. Os homens agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens agradecem, depois as mulheres. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
te agradeço, te agradeço. Amém. Dê uma salva de palmas. Louvando ao Senhor. Os irmãos podem sentar. Chamar as crianças que estiverem aqui essa manhã, virem aqui à frente. Nós estamos orando por elas. Andréia. Ah, tá bom. Tem alguma criança lá no Ministério Infantil, você sabe? Estão correndo? Nem parece criança. Que bom que elas estão correndo, né? Quer dizer que eles estão saudáveis, estão boas, né? Mas tem alguma pertinho aí de você? Senão a gente já traz para cá para orar. Mas lá no Ministério Infantil, alguém sabe me informar se tem alguma criança lá? Lá no Ministério Infantil tem alguém? Ah, chama lá então, quem está lá? Chama lá para mim, por favor. Lá no Ministério Infantil. Cidinha, alguém foi lá no Ministério Infantil? Foi lá? Tá bom. Estão vindo? Tá bom. Ótimo. Não dá para segurar, ó. 1, 2, 3, 4, né? Agora o resto que deve vir por aí. Lá no Ministério Infantil não tem nenhuma. Tá ótimo, obrigado. A gente quer orar por vocês, crianças abençoadas. A nós, como igreja, a gente sabe que é bênção do Senhor orar por cada uma de vocês, tá bom? Para que vocês, não só agora, mas durante a semana, também tenham a proteção de Deus, tenham a direção de Deus, tá bom? E indo para lá, a irmã Iraci que está com as crianças hoje, e a Sara está lá. Então vocês vão obedecer a tia, né? Não vão ficar correndo, ela falando lá sobre Moisés e vocês correndo para lá e para cá, né? O que você quer falar? Claro, pastor Ricardo que vai orar. Qual é a competição do quê? Ah, então tá bom. Ele vai fazer. Ele estava pedindo aqui que ore por ele. Por quê? Que hoje à tarde, né? Você falou que é hoje. Ele vai ter uma competição de ginástica. Olha aí, né? Ainda bem que eu chamei você então, né? Tá bom. Oi? Deus abençoe, tá bom? Vamos estender as mãos. Vamos abençoar aqui a vida das crianças e do Lucas, né? Vamos pedir que Deus abençoe o Lucas que vai fazer essa competição. A irmã Magda que vai levar ele? 3 horas. Tá bom. Ó, temos um atleta aqui, né? Isso aí. Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos de forma especial orar por todas as crianças aqui, mas eu quero abençoar a vida do Lucas, que ele veio à casa do Senhor pedindo oração, pois ele confia em Deus e ele sabe que é importante, Deus, o Senhor está na direção. Abençoe a competição que ele vai ter hoje à tarde, Deus, que tudo possa correr bem, que ele dê o melhor dele, que o Senhor livre de todo o mal. Abençoe ele juntamente com a sua avó, a Magda, que estará levando, Deus, como também todos os familiares, ó Deus. Nós pedimos que ele seja bênção naquele local, ó Deus. E não apenas ele, mas todos aqui sintam-se bem em estar na casa de Deus, que sempre confiem em Deus naquilo que eles precisam, sempre pedindo oração, sempre orando, sempre ouvindo a tua palavra, Deus. Nós te agradecemos pela alegria, pela disposição que eles têm aqui na casa de Deus, e que seja mais um domingo bastante abençoado. Abençoe essa equipe do Ministério Infantil, que eles tenham sabedoria, criatividade, que possam ser bênção na vida deles, e essas crianças que estão aqui sejam abençoadas em todas as áreas da sua vida durante a semana. Abençoe o lar que elas moram, abençoe a saúde, abençoe os estudos, abençoe o seu futuro, que tudo aquilo que está sendo semeado no coração delas possa produzir frutos sempre, no tempo certo. Nós cremos que a bênção de Deus está sobre elas, e nós agradecemos por elas em nome de Jesus, amém. Amém, aplauda ao Senhor. Deus abençoe, crianças. Deus abençoe, irmã Iraci, em dobro. Brincando. Queridos, abra sua Bíblia
no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler apenas um versículo, tá bom? Atos dos Apóstolos. Fica no Novo Testamento. Todos já acharam? Deixa ela aberta aí, que aí a gente vai lendo aqui alguns versículos, tá bom? Que nós vamos falar aqui nesse capítulo 23, a partir do verso 12. A conspiração para matar Paulo, tá? A conspiração para matar Paulo. Deixa a Bíblia aberta, tá? E olha para cá, para nós recebermos a palavra de Deus, ok? Capítulo 23, verso 12. Bom, os irmãos sabem, conhecem, né, a história, pelo menos a grande maioria, do apóstolo Paulo, que antes da sua conversão, ele se chamava Saulo. E antes dele se converter, ele se tornou um grande perseguidor da igreja de Cristo. Saulo, ele tinha a autorização, vamos contextualizar hoje, né? Como se fosse assim, ele tinha a autorização do governo, né? Naquela época era o império, para perseguir, prender, não ele, mas outros soldados, em nome do imperador, matar cristãos. Então, o que o apóstolo Paulo, agora, né, se tratando dele, fazia era algo horrível, porque você pode imaginar quantos cristãos sofreram nas mãos de Saulo, o perseguidor. Mas, diz aqui o próprio livro de Atos, capítulo 9, que ele estava indo para Damasco, né, perseguir cristãos, e naquele exato momento, do dia, ele teve um encontro com Jesus. Jesus disse para ele, e ele ouviu, numa voz audível, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí diz, né, a gente até brinca nesse contexto, que se uma pessoa que caiu do cavalo, literalmente foi Paulo. Tem essa expressão, né? Ah, caiu do cavalo. Mas aqui na Bíblia, literalmente, Paulo, ele caiu do cavalo. E ali ele tem aquele encontro com Jesus. E a partir daquele momento, então, ele sabe que ele tinha uma missão. Ele tinha algo a ser feito. Tanto é que na sequência, né, do capítulo 9, estende para o 10... Ele vai na casa de um irmão, ali, porque ele perdeu a visão, e esse irmão, chamado Barnabé, tinha que orar por ele, e orou por ele, e ele voltou a enxergar. Saulo, então, agora conhecido como Paulo, teve aquele momento, né, de aprendizado, de crescimento, na presença de Deus, para que ele pudesse cumprir a sua missão. E aqui nesse capítulo 23, praticamente, né, ele está quase no final da sua missão. Ainda ele tinha que fazer algumas coisas, né? Principalmente a gente vai mencionar que ele tinha que ir para Roma ainda pregar o evangelho. Mas nesse período, né, nesse período da sua conversão, até esse momento, e eu acredito que isso se estende um pouquinho mais, Paulo passou por muitas dificuldades, muitas lutas. Tanto é que ele mesmo menciona que ele tinha sofrido naufrágio, que ele tinha sido preso, que ele também tinha sido chicoteado, que ele passou fome, nudez, né? Então, perseguição, ele foi expulso várias vezes de várias cidades,
Então, Paulo, é interessante, antes ele perseguia e agora ele era perseguido. Mas há uma diferença na vida de Paulo. Qual era essa diferença? A sua fonte. Qual era a fonte que Paulo tinha para suportar as suas dificuldades? Qual era a fonte que Paulo tinha agora, na sua existência, na sua conversão, na sua vida cristã, que a gente pode dizer assim, olha, Paulo, aonde ele tirava forças para suportar a nudez, a perseguição, as calúnias, a prisão, a fome, o naufrágio, todos esses problemas que Paulo passou, o que é que dava força para Paulo? E é isso que nós vamos pensar em alguns minutos. O que é que nos dá força para a gente também enfrentar as nossas lutas? Talvez aí você puxando na sua memória, você tenha algumas fontes, alguns recursos, algumas formas, alguns gatilhos que você pode ter forças para enfrentar a sua dificuldade. Mas hoje aqui, baseado na palavra de Deus, agora volta um pouquinho, no versículo 11, eu vou ler esse versículo. No versículo 11, diz assim, capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, olha só, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Olha para cá. Então, esse versículo aqui é o que nós vamos basear esta mensagem. Qual é a sua fonte? Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nos acompanhando na transmissão, qual é a sua fonte quando você está sendo perseguido? Qual é a sua fonte quando você sabe que alguém falou mal de você? Qual é a sua fonte quando você sabe que lá na empresa ou em meio à família, alguém está te caluniando, falando mentiras sobre você? Qual é a sua fonte quando você olha para as suas contas, né? Naquela semana e fala, e agora, como eu vou fazer isso? Qual é a sua fonte quando você está fazendo um exame solicitado por um médico e no seu retorno, você sabe que as coisas não estão bem ou não estão indo como você gostaria? Qual é a sua fonte quando você almeja um objetivo, quando você tem um desejo muito grande no seu coração, quando você tem um alvo, e por algum motivo esse alvo não acontece? Quando você se frustra, quando você se decepciona, qual é a sua fonte? Eu estou aqui perguntando para você, porque com certeza você já imaginou algumas fontes, aonde você busca força, aonde você busca renovo, aonde você busca direção. Mas aqui, meus irmãos, em se tratando da vida do apóstolo Paulo, nós podemos rapidamente falar sobre 3 fontes que o apóstolo Paulo tinha e que eu e você também podemos ter quando nós enfrentarmos dificuldades. E a primeira delas, que a fonte de encorajamento de Paulo era a presença de Jesus. Amém, igreja? Olha só o versículo 11, a parte A. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Irmãos, quando eu estava lendo esse contexto, depois você lê com calma, porque o capítulo 23 ele é extenso, mas lê hoje à tarde, se você tiver tempo, capítulo 23. E eu pensei, olha, o apóstolo Paulo, ele deveria estar numa angústia tremenda, porque se o Senhor se colocou ao lado dele, é porque ele precisava de forças naquele momento. E olha que são poucos, eu acho que só ele teve esse privilégio
Assim como esse texto está falando que Jesus se colocou ao lado dele. Se você pensar na presença mesmo, só nos evangelhos fala isso. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para alguns discípulos. Depois ele foi para o céu. Mas no período, dizem, né, que num período ali de 40 dias, Jesus estava entre os discípulos. E o que acontece? Só nesse momento é que a presença física de Jesus estava ali, até ele subir aos céus. Agora, aqui, avançando, né, o livro de Atos, porque isso, a presença de Jesus está lá no começo de Atos, né? Pega o finalzinho dos evangelhos, mas também o começo de Atos, quando os anjos falam assim, galileus ali, varões, porque vocês estão olhando para o alto, aqueles que vai voltar, né? Então, ali no comecinho de Atos também fala que Jesus estava ali na presença deles. E aí, meus irmãos, pulando um certo período, só nesse momento nós vemos Jesus ali ao lado de Paulo. Que experiência tremenda. Que privilégio Paulo teve naquele momento. Privilégio porque nesse instante o apóstolo Paulo, ele poderia ter a convicção de que Deus estava com ele. Até porque nós não sabemos em detalhes o que se passou no coração de Paulo quando ele estava sendo perseguido. Nós não sabemos em detalhes qual era a sua sensação, os seus sentimentos, quando ele estava preso, quando ele passou fome. Se nós falarmos como seres humanos, com certeza Paulo teve medo em muitas dessas ocasiões, ele teve dúvidas, né? Mas aqui nesse instante, o que acontece? Jesus está ali ao lado dele para fortalecê-lo. Saber que as situações que ele deveria enfrentar daquele momento para frente, Deus estava com ele. E não só naquele momento, mas ali eu também entendo que é uma forma de Deus mostrar que todas as lutas que Paulo também passou na sua vida, Deus nunca deixou ele sozinho. E essas dúvidas, meus irmãos, não podem passar do nosso coração. Se você passou por lutas, calúnias, mentiras, sofrimento, perseguição, enfim, as lutas que nós temos, se você passou até agora, nós não podemos ter dúvidas que Deus está conosco. E as lutas que você vai passar, você também não pode duvidar, será que Deus vai estar comigo? Até porque, queridos, a palavra do Senhor, ela diz em todos os momentos que Deus está conosco. Amém, igreja? É claro que precisa ver se você está com Ele. Isso é uma coisa. Se você estiver em comunhão com Deus, se você estiver alinhado com a vontade de Deus, não há dúvida no meu coração que Ele estará com você. Amém, meus irmãos? Agora, a questão é que nós não podemos ter a dúvida nenhuma na nossa vida que o Senhor está conosco. Quer ver um exemplo? No Antigo Testamento, Isaías capítulo 43, verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Olha o verso 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você, do Oriente
trarei seus filhos e do ocidente ajuntarei você. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Aqui é só um versículo que nos fala que Deus está conosco. Pastor, aí tem os teólogos, né, de plantão. Mas esse é no Antigo Testamento. Esse aí era para o povo de Israel. Ué, e você não é povo hoje? Eu sou povo de Deus. Você não acredita na Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Eu creio. Então, olha para cá, essa palavra é para você também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus está conosco em todos os momentos. Teve assim com Israel e vai estar assim comigo, com você também. Amém, igreja? Essa é a nossa primeira fonte, a presença de Deus em nossas vidas. Segunda fonte que fortaleceu o apóstolo Paulo, o que é? A palavra de Jesus. A voz de Jesus. Nesse mesmo versículo, quando a gente vai lá, volta para Atos 23, disse o Jesus, coragem. Coragem. Foi isso que Jesus disse para Paulo. Jesus sabia que Paulo precisava de ouvir algo que iria fortalecer o seu coração. Quantos de nós, meus irmãos, às vezes estamos desesperados por alguma coisa e necessitamos de ouvir a voz de Deus? Quantos de nós estamos em casa e oramos, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus, qual é a direção? Irmãos, escuta o que eu vou te falar. Com Jesus, não importa a direção, importa você ouvir a voz dele. Amém, igreja? E hoje ele diz para você, coragem. Que eu não sei se você está enfrentando um problema na família, no trabalho, um problema pessoal seu, que ninguém sabe às vezes, uma coisa sua, mas ele diz para você que veio aqui neste lugar, na casa de Deus, ele está dizendo para você, coragem. Amém, meus irmãos? Então fala para quem está do seu lado, seja a boca de Deus aí. Coragem, meu irmão, minha irmã. Diga aí para alguém, coragem. Porque foi isso, meus irmãos, que Deus falou para Josué. Amém, igreja? Foi isso que Deus falou para Josué quando ele estava ali diante de uma grande missão. Deus falou o que para Josué? Vocês lembram, né? Que Moisés tinha morrido e agora era Josué que iria segurar aquele abacaxi, conduzir o povo de Israel para a terra prometida, né? E aí o que Deus fala para ele, para Josué, capítulo 1, vocês conhecem, mas só para a gente lembrar. Não fui eu que te ordenei, Josué. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Olha só, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Deus falando para Josué e para mim e para você nesta manhã, que privilégio! Eu sou contigo. Coragem. Pastor, mas não sei o que fazer. Você não sabe, mas Deus já sabe. Amém, meus irmãos? Você não sabe qual é a decisão que você tem que tomar amanhã, ou terça-feira, ou mês que vem, ou talvez até uma situação que você está prolongando aí. Não importa. O que importa é você conseguir ouvir a voz de Jesus. Porque foi isso que bastou para Paulo. Foi isso que era necessário para Paulo ouvir. Coragem. Jesus não falou um sermão para Paulo, Paulo, você vai fazer assim, você faz desse jeito e tal. E Jesus não gastou tempo ali, só uma palavra, coragem. E isso foi suficiente para Paulo prosseguir. Amém, meus irmãos? Terceira fonte, a primeira o que é? A presença de Deus. Segunda fonte, a voz de Deus. Terceira fonte, qual é? O plano de Deus para a nossa vida. Aqui nesse versículo 11, Jesus diz ali para ele, olha,
assim como você testemunhou em Jerusalém, você também irá para Roma. Paulo ali naquele momento talvez estaria numa fase de desistência. Ele já teria passado muita coisa. Como eu disse, só recordando, fome, perseguição, calúnia, prisão, frio e tantas outras coisas. Mas talvez nesse momento o ânimo de Paulo estava baixinho, estava pequeno. E aí, o que deu ânimo para o apóstolo Paulo? Paulo, nas nossas palavras aqui, eu tenho uma missão para você. Assim como você testemunhou lá em Jerusalém, você também vai testemunhar lá em Roma. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus ali estava dando um propósito para Paulo. Ele estava dando uma missão. Sabe, quantas pessoas às vezes estão desanimadas, porque elas estão sem rumo. Elas não têm um propósito, elas não têm um objetivo, elas não têm uma motivação para acordar e seguir a sua vida. Mas aqui nesta manhã, nós vamos entender, sair desta igreja, deste lugar, com a certeza, a convicção, que eu e você, para continuarmos enfrentando as lutas, Deus tem uma missão para mim e para você, amém, igreja? Ele tem uma missão. Porque talvez você está dizendo assim, minha vida está acabando, minha vida já era, estou tentando de tudo. Irmãos, a gente não pode olhar as circunstâncias dessa vida e achar que tudo acabou. Sabe por quê? Porque pessoas vão te trair sim. Porque pessoas vão falar de você sim. Você vai se frustrar na vida? Vai se frustrar, você vai se decepcionar. Mas, quando a gente passa por tudo isso e olha a missão que nós temos, dada por Deus, nós vamos enfrentar toda e qualquer dificuldade. Amém, meus irmãos? Porque não importa homens, não importa circunstâncias, não importa nada do que aconteça ao nosso redor. Eu e você, nós temos um propósito nessa terra. Nós temos uma missão. Pastor, mas qual é a minha missão? A minha, pastor. Porque aqui de Paulo, ele tinha o quê? Que pregar lá em Roma. Mas antes de falar a sua missão, olha comigo lá em Provérbios capítulo 19, 21. Para você ter certeza que você tem um plano de Deus para a tua vida. Que você entrou aqui achando, estou vivendo por viver. Não, não é assim não. Provérbios capítulo 19, verso 21. Muitos são o quê? Os planos do coração do homem. A Bíblia está dizendo que você tem planos. Ok? E aí continua dizendo, mas o que prevalece é o quê? Vamos falar bonito, vai. Mas o que prevalece é o quê? O propósito do Senhor. Olha para cá. Deus tem plano, Deus tem propósito para você. Esse versículo está dizendo, o coração do homem pode fazer plano. Olha, eu e você podemos planejar, podemos pensar no futuro, mas para mim e para você, Deus também tem planos. Amém, meus irmãos? Talvez você esteja dizendo assim, mas eu já sou velho demais. Mas eu sou muito novo. Mas eu sou casado. Mas eu sou solteiro. Mas eu sou homem. Mas eu sou mulher. Ainda bem que você é homem e que é mulher, né? Porque hoje em dia, Deus me livre se alguém aqui ficar em cima do muro, né? Ainda bem que você é homem e que você é mulher. Firme. Mas esse versículo está dizendo o quê, meus irmãos? Eu e você temos planos. A gente faz. Mas o que prevalece é o propósito, é o plano de Deus. Isso quer dizer o quê, meus queridos? Que Ele tem plano para mim, para você, amém, igreja? Para a gente encerrar lá em Jeremias capítulo 29, vamos lá, desanima não, 29, capítulo 29, verso 11, rapidão, tem escola bíblica ainda, meu Deus, me ajuda. Jeremias capítulo 29, verso 11.
Quem achou, pode ficar de pé. Se vocês continuarem sentados, eu vou continuar aqui até meio-dia. E nós temos escola bíblica. Fica de pé, quem achou. Quem achou esse versículo, fica de pé. Jeremias 29, verso 11. Vamos ver quem é rápido aí na Bíblia. Ó, já 1, 2, 3, 4, 5. Ih, quem vai ficar por último, hein? Tem uns que nem abriram, já levantaram. Não, minha irmã, é Jeremias? Não, 29. 29, 11. Mas pode ler, a senhora. Vai lá. A irmã Maria Helena vai ler. Amém, queridos? Põe a Bíblia assim no banco, para você aplaudir ao Senhor bem forte, porque Ele está dizendo isso. Não sou eu, mas é a palavra de Deus que está dizendo isso para mim e para você. Eis que tenho planos para vocês. Deus tem planos. Agora, cada um vai descobrir aqui qual é o seu plano, qual é o seu objetivo nessa oração. Você vai orar, dizer: Deus, qual é o seu plano? Eu vou te ajudar aqui. Não, continua de pé, senão eu vou continuar pregando. Falei para ficar de pé para eu encerrar. Eu vou te ajudar aqui. Um temperinho a mais. Pastor, mas ainda não descobri. Se você for em Mateus, capítulo 28, você já vai ter uma grande missão aí. Verso 19. Ide, pregue o evangelho, façam discípulos. Você conhece esse versículo? Amém, igreja? Portanto, vão e façam discípulos. Está aí uma missão para mim e para você. Para você não sair daqui com um ponto de interrogação. Ai, meu Deus, o pastor pregou. Oh, que dúvida agora. Qual é a minha missão nessa terra? Se você ainda não sabe a sua missão particular, a igreja tem uma. Né, Ronaldo? Que é pregar o evangelho. Opa, que legal, eu já tenho uma missão. Talvez alguém não descobriu ainda a sua missão pessoal, mas a sua missão como igreja, como filho de Deus, é pregar o evangelho. Amém, meus irmãos? E nessa missão, essa semana, você vai convidar 3 pessoas para estar aqui no aniversário da igreja. Amém, meus irmãos? 3 pessoas. Estou te dando uma missão, né? Já estou te dando uma missão. Para você não sair com dúvida. Ai, meu Deus, o pastor pregou. Qual é a minha missão? Você vai convidar 3 pessoas para estar aqui. Pastor, só 3? É um ponto de partida. Pode convidar 10, 15, a família inteira. Se for o seu Abel, vai chamar 9 filhos. É 9, né, Adriana? 9 filhos. Já cumpriu a missão dele. Já dobrou a missão dele. Então, meu querido, Deus tem uma missão, um propósito, um plano para você. Mas agora, essa semana, como igreja, nós vamos convidar alguém. Alguém da família, um sobrinho, um neto. Convida, não fica assim amarelando, tipo, se eu convidar, não vai, eu vou receber o não. O não nós já tem, amém, igreja? Ou você falou amém para não? Estou brincando. Mas, queridos, o não nós já temos, vamos ser cara de pau. Vamos ser lá, ó. Manda lá o convitinho, essa semana eu mando lá para você, tá fácil. Replica isso lá no grupo de WhatsApp da família, põe lá, de repente alguém vem, né? Convida alguém do seu trabalho, mas convida, esta é a sua missão, tá bom? Estou te dando uma missão aqui, Jesus tem uma missão para você, mas o pastor está te dando uma missão essa semana. Vamos fazer, meus irmãos, amém? Glória a Deus, fecha seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, Senhor, reunidos nesta manhã, queremos Te agradecer por este dia que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela Sua bondade, a Sua misericórdia, que o Senhor
nos ajude a entender que, assim como Paulo também enfrentou dificuldades, nós também enfrentamos no nosso dia a dia. Quantas são as lutas que nós enfrentamos? Mas Paulo, naquela experiência, ele teve 3 fontes que ele poderia ter a convicção de continuar, mesmo enfrentando as suas lutas, e hoje é assim também comigo e com cada um dos nossos irmãos. A primeira delas é a presença do Senhor conosco. Não temos dúvida, Pai. Os problemas não querem dizer que o Senhor não está conosco, não, muito pelo contrário. É ali, no momento da luta, da dor, do sofrimento, que o Senhor, com certeza, irá fortalecer ainda mais o nosso coração. Segunda fonte é a palavra, é a voz de Deus em nossas vidas, nos direcionando, guiando os nossos passos, as decisões que nós temos. E a outra fonte que nós temos é ter a certeza que o Senhor tem planos para nós. Então, ó Deus, nos ajuda a olhar para isso esta manhã e enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades e ter a certeza que nós vamos cumprir a missão que o Senhor deu para cada um de nós, Pai. Se alguém entrou aqui em dúvida, talvez meio perdido, sem direção, eu espero que tenha encontrado, que a Tua palavra tenha alcançado esse coração. Ei, você tem uma missão. Individualmente, comece a buscar ao Senhor. Deus, qual é a minha missão? O que o Senhor tem para mim? Quais são os Teus planos, Pai? Comece na sua vida particular, na sua semana, a orar a Deus. O que o Senhor tem para mim na igreja? O que o Senhor tem para mim na minha família? O que o Senhor tem para mim no meu trabalho? Quais são os Teus planos, Pai? Nesse contexto que eu vivo. E agora, essa semana, como igreja, nós temos uma missão, que também é convidar amigos, familiares, colegas, alguém, até alguém que o Senhor colocar de estranho na nossa vida. De repente, na fila de um açougue, na fila do caixa do supermercado, não sei, contexto de alguém, até algum desconhecido que o Senhor preparar, nos ajuda a cumprir essa missão de dizer, olha, esse final de semana vai haver o aniversário da nossa igreja. Eu quero ver você lá. Quero te convidar. Vai lá. E aí, você poder cumprir a sua missão. No mínimo, 3 pessoas, Senhor. Coloca no nosso coração. Já estamos orando desde já. Quais são as 3 pessoas e mais que o Senhor vai nos dar para estar aqui conosco, Pai. Nós pedimos força. Nós pedimos direção. E a capacitação para que sejamos usados pelo Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. O povo de Deus diz. Amém. Aplauda ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida. A gente tem escola bíblica. Se você puder, fique conosco. Temos escola bíblica aqui no templo. Temos lá no salão social, sala dos adultos e adolescentes e jovens. E o pessoal que vai se batizar comigo na minha sala. Deus